Olá, meus amigos, minhas amigas, queridos e queridas de Nova Era, como vocês estão? Como estão sendo esses dias aí para vocês? Que pra cá, pro lado de cá, ó, é melhor rir para desaparecer, mas estão sendo desafiadores. Desafiadores. E eu já desisti de tentar entender. Né? A frequência que está chegando, né, nessa quinta dimensão é a do amor, que é a do sentir. E eu, que sempre fui uma pessoa do mental, acho que o primeiro desafio para mim nesse processo é sair desse campo mental e se permitir sentir sem questionar, sabe? Então, do lado de cá estão sendo dias de deserto. Né? E no deserto quando a gente fala de deserto, a gente pensa em solidão, mas não é só isso, né? São muitas coisas que a gente tem que lidar. E diferente, né, do que talvez muitos pensem, né, que o maior desafio é o que está no externo, é o que está fora. Na verdade, é o encontro com a tua sombra que te causa o maior impacto, sabe? A maior mudança na vida. Só para vocês terem noção, eu já tentei gravar essa aula aqui, ó, fazem pelo menos 2 semanas, tá? E no dia que eu consegui, gravei 45 minutos de aula, no dia que eu consegui, que eu cliquei assim, ó, para salvar, apareceu uma frase. Não é possível salvar este vídeo. Obrigada. E eu perdi a aula. Tentei gravar outros vídeos depois, né? Vídeo caseiro, coisa simples. E consegui tranquilamente. Então foi um bug do aplicativo, digamos assim, exatamente naquela hora. E eu parei de acreditar em coincidência já faz muito tempo, né? Eu acredito que as coisas elas vão por frequência. Então, muitas coisas nessa mesma semana aconteceram aqui, sabe? Na minha casa, na minha ambiência, no meu trabalho, na minha vida pessoal. Coisas que me levaram à reclusão. E coisas externas que pareciam que estava me avisando sobre a reclusão. É tipo assim, não é para você ir agora. Para você ficar com você. Então aqui, ó, caiu energia para não usar a internet, 2 dias seguidos no mesmo horário, olha que coisa. 3 da tarde. Encontro com sombras. Nesse meio tempo eu também fiz uma peregrinação virtual, né, quântica, para o sul da França. Gente, olha, tanta coisa, sabe? E para completar, eu ainda percebi uma energia contrária no ar quando eu me posicionei e disse assim, eu vou falar sobre as mestras da Fraternidade Branca. Comecei a sentir uma energia contrária, como se fosse uma pedrinha no caminho, sabe? Que às vezes a gente interpreta isso como, então não é para eu ir para esse caminho. É isso que quer dizer. Só que a gente tem que olhar para as coisas com o máximo de neutralidade possível, para a gente entender o contexto. E dentro desse contexto, onde a gente está saindo de terceira dimensão, indo para a quinta, passando esse caminho, a gente sente esse caminho de joio, trigo, dualidade, sabe, essa coisa da quarta dimensão que está ali no meio desse percurso ascensional, a gente começa a sentir as coisas mais duplicadas, né? E aí a gente precisa ter uma atenção com isso. Então assim, ó, não era para eu gravar as aulas das mestras ascensionadas ou energias não qualificadas no meio de todo esse auê energético que acontece, a gente não consegue alcançar, né, no olho da fisicalidade.
adentrou ali no meio do percurso, né? E momentaneamente, então pode ser isso, né? Pode ter sido a energia das próprias mestras, né? Dizendo, olha, passa pelo teu deserto interior, momentâneo, e depois você vai conseguir servir de porta-voz pra gente. Então, existem outras possibilidades, né? Isso aí eu acho que cada vez mais está ficando claro. O tanto de possibilidades que a gente tem, infinitas. Então, pelo sim, pelo não, hoje eu me sentei aqui novamente e me disponibilizo novamente a esse canal da espiritualidade para chegar até o coração e a casa de vocês. Peço que tenham paciência, né, com seus processos internos e até com o meu também, porque eu me dispus a liberar uma aula por semana e eu tô há 2 semanas relativamente atrasada, quase 3, mas não é pela vontade, sabe? É pela necessidade do momento. E como a gente está muito ainda, né, nesse processo todo de transição, talvez isso aconteça novamente, assim como talvez não também, né? E que assim seja. Mas serve também para, se teve alguma aula desse curso que você não assistiu, você já coloca isso em dia, né? Para você que chegou agora através desse vídeo aqui no canal, eu sou Bruna Maria e eu me dispus a criar um curso aqui no meu canal do YouTube, Nova Era Holística, de forma gratuita, tá? Para a gente conversar, na verdade, né? Aprendermos juntos sobre as novas energias, os novos termos que estão chegando, né? Junto a essa nova era, junto a essa nova terra, né? São mudanças a nível comportamental, a nível físico, a nível espiritual, a nível energético. São tantas mudanças que, se a gente não tiver desperto para entender e para aceitar o que está vindo mesmo e se entregar nesse fluxo, até para acelerar e a gente se achar lá na frente com rapidez, a gente acaba se apegando aos dramas dessa experiência que a gente está recém saindo, sabe? É tipo isso. Então, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Tem outras aulas aqui, tá? Essa é a aula 7, será? Acho que essa é a aula 7. Então, e tem outras aulas, tá? Falando sobre alguns outros termos. E seja bem-vindo, bem-vinda para assistir esse curso, tá? Na ordem que você quiser, no horário que você puder, tá bom? E eu vou fazer o mesmo do lado de cá também, já que eu me dispus, né, a colocar esse projeto no mundo. Eu quero opiniões respeitosas de vocês aí nos comentários sobre temas, tá? E quero cumprir, né, isso até a última gota, assim, até o que eu puder. Então vamos lá, meus amores, vamos adentrar finalmente nas encarnações da mestra Miriam, tá? Ou Lady Miriam, que a mestra é a Chohan do primeiro raio azul, o raio da vontade, o raio da ação, o raio da força divina de Deus, tá bom? Na qual, né, Arcanjo Miguel também faz parte. Então, quando a gente vê essa frequência ali da cor azul, eu vim até hoje em homenagem, a gente já pode relacionar com esse primeiro raio, o raio da ação divina, tá bom? Vamos lá. Mestra Miriam, trouxe meu caderninho hoje, ó. Hoje não é notebook, são algumas anotações. A mestra Miriam, né, quando encarnada, ela foi por 3 vezes uma pitonisa, que significa uma sacerdotisa de Apolo no oráculo de Delfos.
Então aqui a gente já começa a ver um caminho espiritual acontecendo, né? Porque se ela foi uma sacerdotisa por 3 vezes, e daí subentende-se que foi por 3 encarnações, né? Imagina o nível de ligação espiritual, de dedicação espiritual, que mesmo um ser encarnado pode sentir, né? Através desse impulso de vivenciar o que é maior. Uma sacerdotisa, ela realizava profecias em transe no templo. O que é que isso quer dizer em transe? Entre céu e terra. A sacerdotisa, se ela se coloca como um oráculo, ela é uma pessoa que capta informações espirituais para repassar no plano terreno. Então, ela entrava nesse transe, né? Que é basicamente um lugar que a gente também tá. Não é igual, tá? Esse transe é diferente, tem um outro propósito. O transe que a gente está no momento é o transe da transição planetária, o transe entre energias, entre dimensões. Por isso que às vezes tudo está tão claro para a gente e às vezes parece que a gente perdeu o rumo total, né? Então é isso, é joio, trigo, é estar numa quarta dimensão ali no meio de tudo isso, né? Do velho e do novo. Então isso também é um tipo de transe, né? As respostas advindas através desse transe eram consideradas verdade absoluta, tá? Então isso é uma época de antigos povos. E os antigos povos, eles tinham muito respeito, né? Eles tinham uma relação direta com a espiritualidade, seja de que forma for, né? Que aqui por diferentes religiões, diferentes tribos, cada um tinha sua expressão para com Deus. Mas quando você lê, né, sobre os antigos povos, e também seja qual for o Deus que eles adoravam, mas eles tinham um relacionamento com essa divindade, né? Eles buscavam essa intimidade com Deus. Então Deus não estava longe, estava acessível, né? E aquele povo fazia parte. Então é bem diferente da nossa vivência contemporânea, né? Onde a gente foi levado a se afastar tanto e a se achar indigno e inferior. O transe podia durar muitos dias. Então, gente, imagina você se colocar a serviço de ser uma sacerdotisa, né? E você colocar o seu corpo, a fonte interna, como um amuleto, uma ferramenta para que a espiritualidade possa se comunicar, né? Lembrando que a mediunidade ela também passa por muitas mudanças, né? De acordo com os períodos históricos também, né? Então, e hoje eu vejo o quanto está mais facilitado, mas já foi vivido épocas que, imagina, se as pessoas viviam em barbáries, né? Quando a gente fala ali na Idade Média, das trevas, as pessoas lutavam e diziam que era por Deus, né? Criaram o nome Guerra Santa, como se uma guerra tivesse uma intenção de paz, né? O próprio nome ele já está muito associado à violência. Então, épocas de distorção da mente humana vai criando também certo distanciamento da espiritualidade, né? Talvez a gente esteja sofrendo consequência desse tempo, né? Inclusive. Mas enfim, deixa eu voltar aqui, porque senão a gente fica aqui, ó, um monte de tempo. Então, o transe podia durar muitos dias, é uma dedicação imensa, 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 humanitária inclusive, tá? Eu vou explicar o porquê. Uma pitonisa, ela divulgava suas profecias uma vez por ano, tá? Geralmente ali na primavera, ok? Então as pessoas saíam daquela escuridão do outono, né?
começava a ver os primeiros raios de sol, as primeiras flores, aquele movimento da natureza, esse recomeçar. Então, a primeira coisa que essas pessoas queriam saber era a opinião da espiritualidade sobre esse recomeçar. E aí entra a pitonisa, né? A sacerdotisa, como um canal. E aí, essa mulher, ela precisava passar um período se dedicando a uma purificação do seu corpo e do seu espírito para que ela servisse como canal. Essa dedicação, né, de purificação tinha a ver com jejum, tinha a ver com recolhimento, tinha a ver com conexão com as ervas, né? Com o cumprimento de cerimônias. Então era uma entrega realmente, tá? E quando eu falei que era uma entrega para a humanidade, é no sentido disso, porque tinham muitas pessoas que ficavam à mercê, né, à dependência, ou posso dizer até a esperança do que aquela sacerdotisa ia conseguir canalizar e trazer como mensagem, né? Somente depois do processo, Apolo anunciava sua chegada ao templo, onde todo mundo já sabia e já aguardava ela chegar. Então era uma ritualística, né, a nível social. Olha que interessante, né? Para receber a honra de ser uma sacerdotisa, né, uma pitonisa nesse caso, eram necessárias algumas condições, tá? E aqui já entra a forma como esse povo pensava sobre espiritualidade e matéria. E talvez até hoje a gente tenha herdado essa forma de pensamento aqui, ó. Quais eram as condições para ser sacerdotisas? Tinha que ser pura, tinha que ter uma educação simples, tinha que se vestir, inclusive, com simplicidade, não poderia ter luxos, certo? Então, geralmente, essas mulheres eram recrutadas de famílias pobres, né? E aí a gente vê os resquícios disso até hoje, quando essa pobreza, né, para encontrar a espiritualidade, ela ainda é pregada. Ela ainda é pregada. Como se Deus estivesse, por acaso, numa frequência de escassez. A gente já falou aqui isso em outras aulas, né, sobre a frequência da abundância, o fluxo da abundância, que é o próprio Deus, o próprio Eu Sou. Então, escassez, pobreza, miséria, vitimismo, isso é estar desviado da fonte e não fora, que a gente não consegue estar longe. Nós somos criaturas de um casal criador, né? Mas tem essa questão, entende? Desse desvio. Quando eu penso na falta, eu estou me desviando da abundância que eu sou, tá bom? Então, tudo bem, era como os gregos, né, dessa época acreditavam que a riqueza era incompatível com a elevada missão de sacerdotisa. Então, ok, também não estamos aqui para criticar, para julgar, aquilo era a consciência da época. Tem gente ainda com aquela mesma consciência, tá tudo certo, né? As coisas estão mudando para isso, a gente está ascendendo para isso. Para acender também nossos pensamentos, nossas visões sobre a vida e tudo mais. Não é assim? E aí, na primeira informação de encarnações, já são essas, né? Que por 3 vezes ela se dedicou ao sacerdócio, ok? Então, subentende-se que são 3 encarnações. Agora vamos entrando na sequência, tá? Ok, e depois? O que é que veio? Numa encarnação, Miriam foi irmã de Moisés. Simplesmente um outro ser de luz que veio para essa terra com uma grande responsabilidade espiritual. Então, olha essa linhagem. Olha essa linhagem. Em encarnações masculinas, tá? Porque, enfim, né? Isso é básico, mas talvez você não saiba. Você que está me assistindo agora, mulher,
E você que está me assistindo agora, homem, vocês estão nesses corpos, tá? Para experienciar mais dessa polaridade, talvez, né, de acordo com o teu acordo de alma, não sei. Mas você já experienciou as outras facetas de Deus, né? Então, você que está homem, você já esteve feminino, já esteve mulher, já esteve talvez sem se identificar com nenhuma das polaridades, ou já esteve identificada com as duas, entende? É sobre a experiência. Por isso que a gente tem que desapegar do preconceito, porque conceito é uma coisa que está dentro de uma caixinha. Aí você tem aquele conceito. Quando você se agarra com essa caixinha, o que é que você faz? Você se afasta da frequência, das infinitas possibilidades. Tá entendendo? Que é exatamente essa coisa do quântico que a gente está adentrando com tudo agora. Então, quanto mais mente fechada você for, mais sofrimento você vai atrair para ascensionar. Tá bom? Então, preste atenção nisso daí. Noutras encarnações masculinas, ela foi José de Arimateia. Gente, quem aí lembra do grande sofrimento que o mestre Sananda, né, conhecido como Jesus, passou aqui na Terra? Talvez lembre aí do José de Arimateia no meio de tudo isso, né? Que foi uma pessoa que tinha posses e que contribuiu muito, olha aí a posse, a riqueza, ajudando em missões espirituais. Tá vendo? Quer dizer, ainda era uma época de barbárie aquela, né? Tanto que Jesus aqui naquela encarnação teve aquele tipo de morte, né? Morte. Mas o José de Arimateia foi um cara que segurou muito a barra em vários sentidos ali. Talvez, eu não vou nem adentrar, porque, enfim, a aula fica muito estendida e a gente acaba indo para outros lugares. Mas só para vocês entenderem que a mestra Miriam, quando encarnada como José de Arimateia, já estava contribuindo com a missão crística. Captou? Prestou atenção nisso daí? E o que é a sacada aqui que eu quero que a gente tenha juntos é que a gente vai ascendendo, gente. A gente não está ascendendo agora para a quinta dimensão, não. Entendeu? É um caminho que a gente vem fazendo sobre vidas. E vai, ó, igual uma serpente. Entende? Fazendo esse movimento da ascensão. Então, para mim fica muito claro porque que os mestres estão liberando informações para a gente saber sobre quem eles foram em outras vidas. Não é para que a gente se sinta distante de ser aquilo, né? Você não sabe aí o que você foi numa outra vida. Você pode ter sido uma pessoa que assistiu até aquele momento ali de que Jesus passou, só que você não sabe de que lado você estava, né? Então, é expansão de consciência, sabe? Desapega se foi bom, se foi ruim. O importante, eu acho que o grande mapa você entende hoje. O que você faz hoje, o que você sente hoje, o que você pensa hoje, está muito conectado com o que você viveu. Então, pega esses sinais e vai moldando quem você quer ser. Tá bom? É tudo uma continuidade. Não tem fim. Uma outra encarnação masculina, a mestra Miriam, ela foi o Sir Galahad. Quem aí leu As Brumas de Avalon? Quem aí sabe da saga do rei Arthur? Sabe que ele tinha esse grande guerreiro, esse grande conselheiro, amigo, pessoal, forte, né? O Sir Galahad. Que, na minha pesquisa, ele também é apresentado como um cavaleiro do Santo Graal. O Santo Graal, ele é associado à linhagem de Jesus com Maria Madalena. Presta atenção. Eu acabei de falar que numa encarnação a mestra Miriam foi José de Arimateia e com as posses contribuiu na missão crística. Aí numa outra encarnação, tá? Onde esse tempo já é
depois de Cristo, né? Já é outra época, ela vem ainda contribuindo na missão crística, que é o quê? A proteção ali da linhagem real, que é de Jesus e Maria Madalena. Bruna, como assim? Como assim? Isso é informação muito nova para mim, como assim? Olha a aula que eu postei antes dessa, tá bom? Para você entender, que tem a ver com esse ancoramento da energia crística aqui na Terra, por Jesus e por Maria Madalena, tá bom? Que hoje em dia são outros nomes, né? Mestre Sananda e a Mestra Nada, ok? Em sua última encarnação, ela foi Geraldine Innocence, nascida em 29 de março de 1915. Então, a última encarnação da Mestra Miriam aqui na Terra foi em 1915, ok? Como Geraldine, né, nessa última encarnação, ela comunicou seu contato com a hierarquia espiritual em 1944. Então, lá vem mais uma encarnação envolvida em missão espiritual. Tá entendendo como a ascensão ela é um movimento contínuo? E eu tô tocando muito nessa tecla para você levar a sério a sua encarnação. Porque não é em vão você tá aqui expandindo a consciência e estando desperto justamente nesse momento de transição. Oi, meus amores, precisei mudar de cenário aqui rapidinho, né? Alguns contratempos. É o que eu tô dizendo a vocês. A gente tem que insistir nas coisas porque os tempos estão assim. Então, precisei fazer uma mudança rápida, mas nada que vá atrapalhar nosso estudo juntos, tá bom? Vamos continuar. Em sua última encarnação, ela foi Geraldine Innocence, nascida em 29 de março de 1915, ok? Então, a última encarnação que a gente vai falar aqui é literalmente a última que ela efetuou e que vai fechar, né, ali com chave de ouro todo esse caminho ascensional que ela foi fazendo durante as encarnações, tá bom? Vocês vão entender o porquê. Como Geraldine comunicou o seu contato com a hierarquia espiritual em 1944, revelando seu contato com Eumória. Essa foi uma informação que me surpreendeu, né? Porque, assim, quando a gente está encarnado, a gente se diminui muito, né? É tipo assim, se eu tô aqui é porque eu tô precisando melhorar em alguns aspectos, e quem tá lá é porque já não tem, né? Já é muito superior, já tá no outro patamar. Então, essas besteiras, né, que a gente aprendeu em terceira dimensão, acaba às vezes limitando a expansão que a gente precisa fazer agora. Então, por isso que a gente tem que estar, e quando eu falo a gente, eu tô nesse meio, né? Porque eu tô aqui dando aula, que eu já sei de tudo, porque senão minha encarnação já teria encerrado, né? A gente precisa lembrar que a gente tá aqui por uma escolha nossa, tá? E que isso é tão importante quanto está em uma função na fraternidade branca agora. E isso são os próprios mestres que falam, não sou eu que estou criando isso. Eles mesmos empoderam a gente dessa forma, tá? Então, eu fiquei surpresa porque a mestra Miriam encontrar o Eumória, né, deixa eles no mesmo patamar. Porém, a mestra Miriam, estando encarnada, estando fragmentada, né, ali numa encarnação como Geraldine, e ela já ter esse contato, já estar trabalhando com o mestre Eumória, foi algo que me pegou de surpresa, né? Após uma visão de experiência pessoal com a deusa Hestia ou Vesta,
Ela se motivou a fundar a Ponte para a Liberdade, que era onde ela divulgava os mestres ascensos e comunicava grandes mudanças dentro da hierarquia espiritual. Gente, olha que interessante. Talvez para alguns aqui, esse assunto de nova era, de fraternidade branca, talvez isso tenha aparecido para vocês de 3 anos para cá, de 1 ano para cá. Só que eu também escuto palestras e estudo com pessoas que estão vivendo isso há mais de 30 anos, sabe? Eles estão trabalhando há mais de 30 anos. Aí quando a gente vem para essa encarnação de Geraldine, que a gente está falando sobre ela expor que ela estava em contato com a hierarquia ali em 1944, né? Quer dizer, ela estava divulgando os mestres ascensos em 44. Então essa coisa de transição planetária e dessas missões, isso na verdade isso não é uma coisa de agora, isso só está mais exposto agora porque já está finalizando. Olha que loucura. Já está finalizando, então a gente já está pegando o barco, chegando, atracando. Entende? E que bom que essas pessoas estavam trabalhando, que essas pessoas estavam... Quem sabe, né? A gente estava também encarnados numa outra vida, despertos lá também, trabalhando, fazendo algum tipo de trabalho. Ou não, tá tudo bem. A gente foi merecedor ao ponto de estar aqui nesse momento e estar desperto também, né? Tá tudo ok. Geraldine, ela foi a porta-voz da fraternidade branca, gente, isso é muito forte, né? Hoje ela é mestra da fraternidade, mas ela estava aqui só fazendo um serviço, né? Só fazendo um serviço, é isso, a gente diminui as coisas que a gente faz. Só que lá na frente a gente tem plena condição de assumir um lugar, de assumir a mestria, de assumir o posto, no que antes a gente só, sei lá, fazia por amor, por admiração, sabe? E talvez nunca achando que faria parte, né? Apenas divulgando como a Geraldine fazia, talvez já fosse suficiente, né? Então, nossa, tá sendo incrível fazer um estudo, né, dessas encarnações dos mestres. E eu sempre fazendo a serpente, né? Porque para mim é muito esse movimento, esse campo quântico, né? Para quem estuda o quântico, as energias, percebe que é tudo essa... A gente sempre tá falando dessa linguagem fluida, ó, dessa coisa que serpenteia, das espirais, né? As mandalas, as geometrias sagradas. Então, quando vocês escutarem esses termos, né? Vocês sabem que está sendo código já para esse... para a ancoragem desses novos tempos, tá? Enfim, eu tô aprendendo muita coisa, estudando e trazendo para vocês. Eu espero que esteja fazendo sentido para vocês também, tá bom? E que detalhes, como, por exemplo, esse vídeo, ele tá escuro comparado à parte 1. Mas eu espero que isso seja o de menos, tá bom? Porque eu tô tentando entregar o meu melhor aqui e eu acho que essa tá sendo a aula mais difícil de gravar da minha vida. Mas tudo bem, a gente também aprende com isso, tá tudo certo. Vou continuar e pronto. Não é assim? Após o seu ministério na Terra, ela fez a sua ascensão e serve como Chohan, diretora do Raio Azul, juntamente ao mestre Elmoria Khan. Então, tá aí porque que eu quis trazer essa aula, trazer essa persona à tona, porque ela é diretora junto do Elmoria. Se a gente começa a segregar novamente o eu sou por gênero, a gente não vai ter a completude das coisas. Então, se você pede por ação, por força de ação, sabe? Elmoria me ensina sobre ação, porque eu sou uma pessoa que tem muitas ideias e não consigo colocar na matéria. Tá me faltando vontade divina, impulso divino. Me ajuda, Elmoria. Você tem que entender que Elmoria é de um grupo
e ele nem lidera sozinho, sabe? Então, os novos tempos não é sobre segregação, separação, é sobre integração. Então, a gente precisa integrar a mestra Miriam em tudo isso, porque essa pessoa, né, agora já não é mais uma pessoa, esse ser, né, tá fazendo trabalhos humanitários e há tantas encarnações e missões e tempos, né, como a gente pôde ver durante essa aula, ela tem bagagem para isso, né? E que pena que ela é tão pouco citada, mas eu tenho certeza que isso é por pouco tempo, tá? Isso é só uma questão de tempo. A gente também nessa terceira dimensão, a gente tem que entender que enquanto tiver uma energia existente disso, ainda está circulando energia de separação. Automaticamente isso respinga nisso, tá? De se propagar mais mensagens do masculino. É uma loucura, mas é verdade. Se você parar para associar, é só você ligar os pontos, entende? Então, talvez esteja tão desafiador para mim, né? Para gravar, para fazer esse tipo de coisa, exatamente porque eu tô quebrando ali uma resistência, né? Então, enfim, vamos concluir agora. Mestra Miriam, juntamente à Mestra Glória, tá? A Mestra Glória, ela não tá na Fraternidade Branca, pelo menos até onde eu estudei, mas a gente também tem que entender que não só existe uma fraternidade, tá? A Fraternidade Branca é uma que tem uma ligação direta com a Terra em termos de missões, mas existem uma loja de fraternidade, são muitas fraternidades, tá bom? A Mestra Miriam junta a Mestra Glória realiza uma ativação poderosa no chakra laríngeo, que é esse chakra que fica bem no meiozinho aqui, ó, do teu pescoço. Aqui tem um vórtice, um círculo, que ele tanto é aberto para o lado de cá, quanto para o lado de trás do teu pescoço, tá bom? São dois canais assim abertos. Só que é um só, é um chakra só, tá bom? Com duas aberturas. E essas mechas, elas trabalham na purificação desse chakra, tá? Purificando a glândula tireoide para o quê? Para o equilíbrio, para desbloquear as emoções contidas nesse centro, né? Que é um centro de força. Se tem coisa bloqueada aqui, como é que a gente se sente? Fraco, sem conseguir se expor, né? Transmutando essas emoções acumuladas, ativando o poder da fala, da expressão, do autodomínio, da expansão da criatividade para a realização na matéria, tá? Então, homens, mulheres, pessoas queridas que estão assistindo nesse momento, se vocês têm esse tipo de dificuldade, né? Isso também fica muito claro na fisicalidade, isso se expressa em patologias. Então, é sempre com garganta inflamada, sabe? E tipo, nem tem um motivo específico, mas toda vez inflama, aí inflama a tireoide. Aí tem uma discussão com alguém, não consegue expressar a sua verdade, ou tem uma conversa, não precisa ser uma discussão, e não consegue falar sobre suas emoções. Isso não é normal, tá bom? Não normalize esse tipo de coisa. É um processo que precisa passar por limpeza. E aí você já está sabendo agora a quem você pede, a quem você se comunica diretamente para pedir, tá bom? Lembrando que as mestras, os mestres, eles sempre falam nas canalizações, peçam. Parece que a gente dificultou tantas coisas que se eu fizer uma oração, um pedido, não é suficiente, eu tenho que Eles só pedem pra gente pedir. O pedido nada mais é que uma autorização do livre-arbítrio. Tá entendendo agora? E se a gente não pede, significa que a gente quer tentar resolver só. Ó a charada aí.
sendo resolvida. Então tem que pedir, sabe? Tem que se expressar diretamente. A presença da Lady Miriam é fortemente sentida por quem recebe suas ativações, sendo percebido um doce aroma de flores no ar, tá? As flores é uma simbologia sagrada das mestras, não só as mestras da fraternidade branca. Todo divino feminino traz esse código da rosa, tá? Que é uma expressão divina de Deus, tá bom? Tô dizendo isso porque daqui pra frente vai ficar cada vez mais nítido, através de informações, através de visualizações, essa geometria chegando, tá? E ela tá muito atrelada ao divino feminino, ok? Então, meus amores, essas eram as informações que eu queria passar para vocês, tá? Eu vou deixar agora, uma canalização da mestra Miriam, tá bom? Por quê? Porque não é, apesar dela enviar muitas canalizações, não tem tantas gravações das mensagens dela, né? Eu achei alguns textos em blogs, mas hoje em dia, pelo menos assim, né, dentro do ciclo que eu tô convivendo, as pessoas estão buscando ouvir, né, para se conectar. E aí, assim que você sair dessa aula, já para você entrar nessa frequência, o que será que essa mestra tem a dizer? Deixa eu ouvir pela primeira vez as palavras dela, já vai para a canalização dela, que eu vou liberar assim que eu postar essa aula, tá bom? Para que vocês fiquem nessa conexão. E para vocês que estão necessitando, né, dessa limpeza aqui, ó, eu intuí agora um movimento, tá bom? Coloquem suas mãos, tá? Assim, ó, como uma conchinha. Aqui no pescoço e coloca da mesma forma na parte de trás, tá bom? E aí você faz uma oração pessoal pro raio azul, tá bom? Você invoca o mestre Eumória, invoca a mestra Miriam e você pede. Agora peça conversando normal, sabe? Sem precisar ritualizar demais, só conversa, como se você estivesse desabafando com um amigo, sabe? E conta, olha mestres, eu guardei tanto minhas emoções. Eu me tornei uma pessoa que parece que eu não sei mais conversar, porque eu fico nervosa ou porque minha voz bloqueia. E eu preciso recuperar minha mestria, porque eu tô nesse tempo para isso. Eu sei que eu posso ter coisas interessantes para falar. Entende? Isso é como você conversar com um amigo. Não precisa dificultar o teu contato com o espiritual, tá bom? Tudo é mais simples do que a gente imagina. E aprender, tá? Então, meus amores, um beijo. Vão ouvir a canalização, porque a canalização fala sobre paz interior. Tudo que a gente está precisando para esses momentos. Não é assim? Um beijo, até a próxima aula, onde eu vou trazer a mestra do segundo raio. Tá bom? Se cuidem, bebam água.